Olá, boa tarde. Chamar a doutora Eliana. Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, como eu estava falando, né, nos stories, a gente sempre abre caixinhas, sempre surge uma ou outra pessoa que acaba pedindo o tema de toxina, né? É um tema muito difundido, né? Muitos pacientes, assim, já chegam no consultório já pedindo por ele. Temos algumas indicações um pouquinho diferentes, que nem todo mundo conhece. Então, por isso que nós resolvemos fazer essa live. Chamando a doutora Eliana. Só esperando ela aceitar. Vamos lá, estou aqui animada para as minhas férias, ainda que curtinhas, necessárias. Não sei se ela recebe. Ela não está conseguindo. Vou chamar de novo. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Hoje a internet foi. Bom, então vamos Olá, tudo começar bom? sempre nos apresentando, ainda mais sempre está chegando seguidores novos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thalita Batalha, sou médica dermatologista pela Universidade Federal Fluminense. Me subespecializei em oncologia cutânea na USP, em São Paulo. Atualmente trabalho em Jacareí e São José dos Campos. Perfeito. Eu sou Eliana Góes, eu sou dermatologista, fiz a residência médica junto com a doutora Thalita, né, na Universidade Federal Fluminense. Depois eu fui até São Paulo, na USP, fiz especialização em cosmetria e laser e também o doutorado em dermatologia. E agora eu voltei para Belém do Pará, onde eu atuo, minha cidade natal. Excelente, professora universitária, doutora Isso, Eliana, também. ó, time de Ótimo. primeira. Imagina, obrigada. E também a Thalita, então, maravilhosa. Mas vamos lá, gente. Hoje o tema foi toxina botulínica, né? Um tema tão presente no nosso consultório, né? As pacientes já chegam, né? Alvoroçadas, né? Eu falo que não pode ter Botox Day aqui. É, Mas vamos lá. Gente, todo mundo me pergunta, né? O que é exatamente o Botox? Da onde vem? Só a título de curiosidade, tá? A toxina botulínica, gente, ela é uma proteína, tá? Que ela é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, tá? Então, na verdade, quando ela é ingerida oral, em quantidades, né? Em grandes quantidades, ela acaba bloqueando os impulsos nervosos do cérebro para o músculo, né? Os músculos. Então, acaba ocasionando uma paralisia, né? Generalizada, né? Então, que a gente chama de botulismo, tá? isso. Porém, quando aplicada em quantidades pequenas intramuscular, há um bloqueio do impulso daquele músculo. E daí acontece um relaxamento, que é o que a gente tem hoje, né? Que a gente acaba fazendo bastante no consultório, a aplicação intramuscular, tá? Temos sete tipos delas que são aprovadas para uso, tá, gente? No Isso é uma Brasil, coisa né? que é até legal a gente fazer um parênteses aqui, que às vezes o paciente fala, mas você usa tal, você usa tal. Eu não vou entrar em mérito de marcas aqui, porque eu não tenho conflito de interesse com nenhuma delas, Também tá? não. Eu utilizo mais de uma no meu consultório e confesso que cada vez mais eu vejo, assim, quanto mais eu faço, mais eu estudo, mais experiência eu tenho, que depende muito da expertise do profissional, né? Às vezes o paciente gosta de um resultado, não é uma receita de bolo para todo mundo que a gente vê o pessoal fazendo por aí, sabe? Eu acho que às vezes um paciente que tem uma força maior, ou um paciente que responde mal a determinada toxina, às vezes ela precisa de uma toxina mais pura, tá? Então, assim, eu acho que tem que confiar no profissional que vocês procuraram, tá? Eu sou médica, sou especialista, então, assim, a gente não vende procedimento, né? A gente propõe tratamentos. E eu acho que isso, num mundo que está tendo tanta invasão de especialidades, eu acho que é muito importante a gente usar a rede social também para trazer conteúdo, informação. E assim, informação válida, né? O paciente que realmente deseja fazer está ciente, está com informações reais sobre o procedimento.
Exato. E tu falaste bem, assim, a questão dos tipos de toxina que tem. Então, todas as 7 toxinas, elas são aprovadas para uso no Brasil, né? Sim. Na verdade, assim, a gente conhece, né, a toxina botulínica, a mais famosa de marca, né, que as pessoas ouvem falar, que é a questão da xerox e fotocópia, né? Acabou que a marca substituiu o nome mesmo que a gente usa, que é o Botox. Não é essa a única toxina que existe, existem muitas outras, né? Sim. Acho que dá para falar as 7, né, que existem no Brasil, Sim. que é o Bom, tem o Botox, né? Botox, tem o Dysport, o Botulift, o Xelmin, o Prosigne, o Dabota e o Botulin. Exato. Eu já usei assim 4 dessas toxinas e tranquilamente, né? Os estudos científicos mostram que não tem diferença entre elas, né? Então elas são bem equivalentes, né? Sim. E agora, eu acho que é legal falar um pouquinho para eles a questão das indicações na Ótimo. dermatologia, né? Isso, é isso que eu estava até falando, que era uma das ideias, né? Porque muita gente só conhece o uso, né, estético e estético ainda, né, mais de terço superior, né, da mulher. De usar aqui na Então, testa, né? Então, assim, claro, o uso principal na dermatologia, que é esse uso estético, né? Como a doutora Thalita falou, são pequenas doses que a gente usa. Então, a diferença, né? A gente escuta falar, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, justamente isso, a dose que a gente usa para fins estéticos é muito pequena. Então, não vai ter aqueles efeitos, né, da doença, né? A doença é o botulismo, mas a gente usa uma dose muito pequenininha naquele músculo. Então, quais são as indicações principais? Então, as principais, para tratar as rugas, né? As linhas que são localizadas aqui entre as sobrancelhas, né? Quando a gente faz, eu tô até bloqueada, olha. Eu fiz toxina eu estou recente. precisando de um colega solidário, entendeu? Isso, poxa, pena que a gente tá Eu não sou longe, né? dessa geração blogueiragem que se auto-aplica e filma, não. Eu também não consigo, viu? Eu realmente tenho muita aflição. Mas então, aqui as rugas, né? Entre aqui as sobrancelhas, essa ruga vertical. Está indicada também para essas rugas aqui dessa região frontal, aqui da região da testa, essas rugas que são horizontais, então serve para amenizar essas linhas. Vale lembrar também falar que as linhas, quando o paciente franze, ele atua, a toxina botulínica ela atua mais nesse movimento dinâmico, né? Quando o paciente está fazendo a movimentação, essa ruga que é produzida durante a movimentação. Aquelas rugas que já estão fixas, isso é uma questão muito frequente de consultório, né? A gente tenta orientar que essas rugas que o paciente já tem em repouso, essas daí a toxina ameniza, mas ela não consegue eliminar numa primeira aplicação. Então, são múltiplas aplicações, né, que ela consegue ir amenizando e também outros tratamentos, né, associar outros tratamentos como laser, peeling, preenchimento, enfim. A gente não vai entrar no mérito. Então, também serve para as rugas, essas rugas aqui que o pessoal chama, né, de pé de galinha. Essa aqui em volta, né, que a pessoa sorri e forma aquelas ruguinhas. Eu tô toda bloqueada, eu tô sendo modelo de pós-aplicação, né? Então, a ruga aqui do pé de galinha. Serve para essa ruga aqui do nariz, né, com aquele sinal do coelhinho, né, que a pessoa Coelhinho, fala. burn lines. É isso, bunny lines. E agora, falando do terço inferior, as pessoas conhecem, né? Tem gente que não conhece a indicação que serve também para o terço inferior, serve para esse músculo aqui do queixo, né? Do mento, que chamam celulite de queixo. É o queixo Pra, celulite. isso, para o queixo celulítico. Para quem tem a Ó, queda, precisando, gente, tô precisando. tá precisando, né? Poxa, se a gente estivesse perto, né? Já Não, deixa o próximo congresso que eu vou, ó, Então inteira. pronto, a gente vai, tá marcado. Essas rugas aqui, né, que esse músculo aqui, o depressor do ângulo, ele puxa e ele é responsável por formar essa ruga aqui da marionete, que vai ficando assim, né? E aí a gente também tem como fazer uma prevenção para evitar com que ele puxe, né, muito e aí, né, forma essa ruga, né? Claro, existem outros tratamentos, tá? Não é só a toxina, mas ela serve também para amenizar. Terço inferior, aqui serve para fazer serve também para melhorar o contorno aqui da região da mandíbula. Serve aqui para o músculo platígeno, essa região cervical. A gente consegue também tratar aquele aspecto, né, de pescoço de galinha, de peru, enfim, que as pessoas, né, também ajuda. Ele serve para tratar essas rugas, enfim. E as indicações não estéticas, né, que é importante falar. Também para afinamento do rosto também serve. Isso, Serve para para quem tem bruxismo, bruxismo. quem tem, né, esse hábito de ficar o tempo inteiro, às vezes até dormindo, Eu né? falo que é 2 em 1. A pessoa para de ranger e ainda afina o rosto. Exato, exato. Para quem tem o rosto, né? Tem gente que quer também alargar um pouquinho mais aqui, né? Mas tem gente que tem o rosto muito largo e serve também para esse fim estético e também para quem tem essa musculatura muito forte e fica roendo e até desgastando o dente, né?
Também, outra indicação que a gente usa, né? Hiperidrose, né? Para quem tem sudorese excessiva, nas axilas, nas palmas, né? Das mãos, nas plantas dos pés também serve. Por quê, né? Porque Muito, gente. Pessoal que isso, trabalha aí, social, fica com aquela pizza. Eu recebo muito gente, advogados que trabalham em fórum, isso. precisam até naquele alto verão, né? Estarem com roupa social, é uma excelente indicação. Isso é muito bom, ótima indicação para hiperidrose aqui na axila, porque a toxina botulínica ela atua também causando tira aquele impulso da glândula sudorípara. Então as aplicações são mais diluídas, né? A quantidade é muito maior que a gente acaba usando. Por isso que tem essa diferença realmente da questão do custo. A gente, né, usa praticamente uma quantidade bem maior do que se usar só aqui nessa área aqui da face, né, para tratar a hiperidrose. E o efeito nessa área, né, da hiperidrose dura ali 6 meses até um ano, né, onde tem uma maior duração, né, varia muito de pessoa para pessoa. Outra indicação legal também é para enxaqueca. É uma indicação também aprovada pela Anvisa, para aqueles pacientes que têm enxaqueca por mais de 15 dias no mês, episódios de enxaqueca por mais de 15 dias no mês, tem essa indicação, né? A gente faz uma aplicação também, dependendo da área, às vezes a enxaqueca começa até aqui embaixo, né? Aqui nessa região aqui do trapézio, aqui do músculo, né? Do dorso, a gente consegue fazer. Eu esqueci alguma indicação. Também para quem tem paralisia facial periférica, né? Quem tem, né, tem dificuldade na mastigação, fica aquela musculatura hipertônica, enrijecida de um lado do rosto, a gente consegue tratar também. Nossa, ó, isso daí é um paciente que eu tive um caso recente, assim, muda a autoestima do paciente. O paciente era extremamente complexada com a questão da paralisia e a gente fazendo, né, uma paralisação, né, provocada pela toxina, a gente consegue aliviar aquela assimetria. Gente, eu falo que estética também é saúde, é bem-estar, sabe? Exato. Porque a gente muda a vida do paciente. Muda sim. E tanto você ameniza tanto a parte estética como também a parte funcional, né? Aquele paciente que fica ali, às vezes ele fica salivando, enfim, o paciente que tem a paralisia facial. Então a gente consegue fazer essa modulação muscular e praticamente deixar, né? Dependendo também do número de aplicações, deixar bem simétrico a face do paciente como era antes. Claro, isso a gente não está garantindo os resultados, tá? Isso eu estou dando exemplos, assim, de casos que eu acompanhei, enfim, que a gente consegue realmente provocar uma mudança. Então, tem que acompanhar. A gente acaba vendo as fotos de antes, vendo de depois, acontece mesmo essa mudança, né? O paciente acaba se aceitando muito mais, se vendo mesmo, né, melhorando muito a autoestima. E essas são as indicações principais, né? E a questão, eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho dos efeitos colaterais. Dos efeitos. Bom, em relação os efeitos colaterais que mais, assim, são muito simples, tá, gente? É mais relacionado à injeção local mesmo, né? Que pode dar um edema, pode dar uma hematominha, tá? Mas isso assim, é bem facilmente revertido, tá? O que eu geralmente oriento sempre os pacientes, né? Nas primeiras horas após a aplicação, evitar a manipulação da região, né? Porque, assim, a gente se preocupa com a toxina migrar de localização, né? A gente sabe aí que pode acontecer efeitos indesejados, como, por exemplo, uma pitose de pálpebra, né? Que a gente sempre vê em congressos, aí as complicações. Graças a Deus eu ainda não tive, mas eu falo, né? Quem nunca teve uma complicação? Quanto mais você faz, mais você tá sujeito. A gente só fala que não tem complicação quem não faz, né? Exatamente. E daí eu acho que a gente tem que o quê? Saber reverter, saber acompanhar esse paciente, porque aí é a importância de você estar realmente fazendo com um profissional qualificado, né? Exato. A toxina, ela começa a ter os efeitos dela a partir dos primeiros dias, mas ela atinge o pico dela lá pelo 14º, 15º dia, que é quando a gente faz, pelo menos aqui no consultório eu faço a revisão, né? Eu falo que revisão não é sinônimo de retoque, nem sempre é necessário. Eu gosto de rever, para fotografar, fica tudo documentado aqui no consultório, tá? Mas quase nunca, e quando precisa, é uma coisinha ou outra que a gente vai lá e faz aquele pontinho de retoque, tá? Exato. O que eu falo para os pacientes que a gente tem visto muito em congresso? Pacientes que fazem a longos períodos, né, que estão lá em períodos regulares de aplicação, a gente sabe que essa musculatura, gente, com o tempo, ela vai enfraquecendo, né, que é o famoso lá, miomodulação, né, que o paciente ao longo dos anos, cada vez ele fica melhor, às vezes espaçando ainda mais o tempo de aplicação e ele não volta a ter, né, ser como ele era antes. Então, é por isso que eu falo que muito diferente da plástica, gente, a dermatologia,
é uma área que a gente vai tratar sempre, entendeu? É isso mesmo. Então, precisa às vezes da associação, né, com a cirurgia plástica, mas falaste muito bem, assim, porque a questão né, os tratamentos, a gente já chegou a falar também de bioestimuladores aqui, os preenchimentos, a gente já não falou, mas pode ser um tema de uma futura live. Sim, Todos, e as pessoas a falam assim, toxina mas eu também, vou ter que fazer sempre. Gente, mas o envelhecimento, ele ele tá... é contínuo. Exato. Então, a gente sempre vai ter que estar abordando. E é claro que quanto mais preventivo vem sendo esses tratamentos, menos você vai precisar fazer lá na frente. Exatamente. Até menos até indicações cirúrgicas, né, mais amplas, né, cirurgias plásticas, enfim. Quanto mais, melhor a prevenção, né, melhores são os resultados a longo prazo, né? Falou muito bem. E acho que eu só não falei que pode ter uma leve dorzinha de cabeça, gente, nos primeiros dias. Alguns pacientes referem. Eu lembro até a primeira vez que eu fiz. Eu tava lá na UF, eu fui modelo da Malu. E eu lembro que eu fiquei, gente, com uma sensação pesada, assim, uma dorzinha de cabeça, mas que em 2, 3 dias desapareceu e não senti mais nada. Mas alguns pacientes referem isso mesmo. Refere. Eu tive também na minha primeira aplicação. Mas assim, o que a gente faz para amenizar isso? A gente usa, né? Eu pelo menos gosto de utilizar ou anestésico tópico, ou usar gelo, ou a gente faz uma técnica que a gente acaba disfarçando a sensação da dor, né? Existem aparelhinhos vibratórios do lado da aplicação, ou até com o dedo a gente pode ir lá, né? Quem tá aplicando. E a gente tem essas coisas que acabam amenizando, né? Essa questão da dor durante a aplicação, né? Sim. Bom, chegaram algumas perguntinhas que o pessoal mandou pela caixinha. Algumas a gente já respondeu ao longo da live, mas perguntaram se doía muito. Gente, dor é uma coisa muito subjetiva. A doutora Eliana mesma acabou de falar, ela já acabou de responder, que é os anestésicos tópicos em creme que a gente pode usar. A gente pode usar aparelhinhos vibratórios também que dão uma aliviada. Mas, assim, é muito subjetivo, tá? Vou falar, assim, minha experiência, porque eu tenho pessoas próximas que eu faço desde quando eu era estudante e a gente não usava anestésico, não. Não, assim, também não. Tem pacientes minhas também que, né, abrem mão disso, às vezes, para não ficar esperando, às vezes elas estão com o tempo, né, corrido ali. Às vezes não quer tirar aquela sensação, né? Aplicando. Bom, perguntaram se existe diferença entre produtos. Bom, eu acho assim, gente, é como eu falei, depende muito da expertise do profissional. Existem sim produtos diferentes que às vezes são mais puros, né? Outros nem tanto. A gente vem cada vez evoluindo mais nos estudos e vendo esses benefícios, tá? Então, mas depende muito da expertise do profissional, do que ele está acostumado. Eu acho que isso daí depende muito da forma como a gente está acostumado a trabalhar, os resultados que a gente tem. Vai depender muito mais da quantidade, da concentração do produto do que do produto em si. Isso que eu ia falar. A quantidade injetada e da diluição, né? Porque às vezes a gente olha por aí essas clínicas de que, enfim, a gente encontra ali no meio da rua, clínica de aplicação em shopping, que você não vai aplicar com um profissional adequado, né? Capacitado, um dermatologista, enfim. Esses, assim, acaba tendo uma disparidade muito grande dos valores cobrados. Então, assim, será mesmo que a toxina que ele está usando, às vezes é uma toxina boa, com certeza. Não, assim, até porque essas que a gente está falando aqui, dessas 7 toxinas aprovadas, todas elas, têm resultados que elas têm ações semelhantes, equivalentes, tá bom? Então, essas clínicas por aí, o que eles podem fazer? Eles acabam diluindo muito o produto. Então, na verdade, a quantidade que está sendo injetado, né, de toxina ativa é muito menor. E aí a duração também vai ser menor, bem menor. Né? Sim, e também os planos de aplicação, né? A altura muscular, né? Do músculo, se é mais superficial, mais profundo. A gente acaba pegando aí paciente que faz aquele degrau, né? Isso. Que às vezes uma medo dúvida de pegar aqui. O músculo, né? E causar alguma complicação, eles acabam distanciando e daí fica todo mundo com uma cara meio todo mundo com a mesma cara, né? Então, a coisa tem que ser muito particularizada. E uma dúvida que mandaram também na caixinha em relação a quais são os músculos, enfim, se dá para melhorar essa ruga aqui de cima da sobrancelha. Aqui. Então, assim, na verdade, não são todos os músculos para fins estéticos, né, que a gente pode fazer aplicação. Por exemplo, esse músculo aqui que eleva a sobrancelha, se a gente aplicar aqui, vai cair a sobrancelha. Então, não pode, né? Então, o que acontece? Existe uma ruga que forma bem aqui, às vezes tem gente que tem uma ruguinha bem aqui em cima.
a gente toma muito cuidado, aplica quantidades muito pequenininhas, que a gente sabe que vai ter uma duração menor, ou associa outros tipos de tratamentos para melhorar essa ruga aqui, que a gente chama ruga da vírgula, né? Outra questão também é para quem sorri e tem aquelas rugas que formam aqui no rosto inteiro, que a gente chama de rugas do acordeon. Também, nessa área aqui, se a gente for fazer a aplicação tradicional que a gente está dizendo, o que vai acontecer? Esse aqui é a musculatura do sorriso. Se a gente bloqueia aqui, vai ter uma paralisação. Então, a pessoa vai ficar com dificuldade, vai ficar com um sorriso menor, vai se sentir estranho. E também são músculos importantes para mastigação, né? Que atuam sinergicamente. Então, a gente também não pode estar realizando aplicação nessas áreas, né? Tradicionalmente. Claro, existem outros tipos de aplicação, enfim, que isso é mais para o especialista mesmo. Que microdose. Quando dilui muito, faz aquele microbotox. Só que a gente vê que não dura muito, né? Não dura muito, isso é importante deixar bem claro, né? Então, assim, existem músculos que a gente realmente não vai indicar a aplicação, não é qualquer ruga, né? Às vezes a gente, qualquer ruga daqui, ruga aqui, não é assim, né? Então tem essas questões. Bom, perguntaram aqui também, doutora Eliana, se quem tem doença autoimune poderia fazer. Certo. Então, a questão na verdade, assim, as doenças autoimunes que estão em remissão, não tem problema, pode fazer, né? Assim, não é igual a questão dos bioestimuladores, que vai atuar na via de colágeno, enfim, na síntese de colágeno. Então, aqui na toxina botulínica, as doenças autoimunes que estão controladas, pode sim realizar esse tratamento, né? A injeção da toxina botulínica. Agora, sim, se for alguma doença autoimune que está ativa, né, que seja, por exemplo, acompanhado com um reumatologista, a gente não vai fazer naquela doença autoimune ativa. Agora, uma contraindicação mesmo que tem são aquelas doenças autoimunes neuromusculares, por exemplo, a miastenia graves, né? Na verdade, é uma doença que é neuromuscular, então já tem uma questão neuromuscular envolvida. Então, não vou aplicar a toxina botulínica, né, em quem tem miastenia graves. Então, seria uma contraindicação também. Acho que mais essas, né? E também, claro, se a pessoa acompanha com o reumatologista essa doença autoimune, a gente pode estar solicitando para o colega, né, se ele permite que o paciente realize o procedimento, se não tem nenhuma contraindicação também, né? Sim, não, eu até falar aqui, gente, que assim, as doenças autoimunes, elas são um parênteses enorme na vida dos pacientes, né? Muitas das vezes, eles demoram anos para fechar esse diagnóstico. Isso. Então, assim, o paciente que, na verdade, eu pelo menos acabo fazendo, é naquele paciente que já tem um diagnóstico, que já tem um acompanhamento, uma estabilidade do quadro. Isso, tá? Então, eu faço também. Tá? Eu acabo fazendo. Quem está com a doença em remissão não tem contraindicação. Isso. Agora, a última pergunta que chegou, uma paciente falou que ela malha muito. Eu malho muito, e aí? Para mim, valeria a pena fazer? Gente, eu acho que vale, tá? Eu sempre falo para os meus pacientes que vale, porque faça um cálculo, tá? Vamos trabalhar com cálculos. Sim. Que a sua toxina dure 2 meses. Você faça ela 2 vezes ao ano, são 4 meses no ano. Multiplica isso daí por 10 anos. Eu acho que é um baita do investimento. Isso. Você está fazendo uma super prevenção. Tá? Isso, eu digo isso também. Com certeza. Porque só para deixar claro, assim, para quem malha, né? Tem pessoas que podem não entender muito bem, mas quem malha, por exemplo, acaba que a pessoa, quando puxa o peso, enfim, malha, exercita, ela acaba fazendo muito esse movimento aqui, o tempo todo mexendo na musculatura, né? Tá exercitando ali a musculatura. Então, a pessoa usa muito mais a sua musculatura. Então, assim, se eu tô forçando muito a musculatura, aquela toxina ela vai ter um efeito menor, né? Vai durar menos tempo, na verdade, né? Mesmo que a gente acabe usando doses maiores, enfim. A questão também de homem, né? Por isso que em homem a gente acaba usando mais doses maiores da toxina botulínica, porque normalmente a musculatura do homem é muito maior, né? A musculatura é mais espessa, mais hipertrofiada da face, então a gente acaba tendo que usar muito mais, né? Doses maiores. Mas eu acho também, sim, que vale super a pena fazer. Quem faz isso físico, quem corre, quem malha, quem... velejador também, né? Que fica na surfista, enfim, que está ali o tempo inteiro exposto ao sol, né? Que fica o tempo todo ali apertando o olho, né? Enfim, também acaba usando muito mais a musculatura e acaba durando menos. Mas eu também acho que vale super a pena. Super a pena fazer. Bom, minhas perguntas aqui terminaram. Sim, as minhas também foram essas. Achei que ficou bem completa, a gente respondeu bem. Sim, não, ficou ótimo, foi ótimo. Acho bom, e a gente vai abrir já, finalizando a live, abriremos a caixinha do tema de sugestões para a live de terça-feira que vem. Isso mesmo.
Mas foi ótimo, então. Foi ótimo. Muito obrigada, doutora Eliana. Obrigada, Agora a gente tá de Thalita. férias oficialmente. Ai, que Volto só bom, semana boas que vem, férias. Até semana gente. que vem, então. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.